Tudo bem com vocês? O professor está aqui para gravar mais uma videoaula para vocês e agora nós vamos entrar, na parte do campo elétrico de física. Hoje está chovendo, então quem sabe apareça um pouco do barulho da chuva aí, certo? Mas nada impede de nós estar estudando um pouquinho sobre o campo elétrico. Então vamos lá. Então, o que seria o campo elétrico? O campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão sob a influência de uma carga elétrica. Essa carga elétrica é chamada de tal carga-fonte, certo? Então, esse positivo maior aqui, ela pode ser uma carga-fonte negativa ou positiva, mas aqui na imagem é uma positiva. Então, aqui ela é a carga-fonte, a carga elétrica fonte. Tal que uma outra carga de prova, todos esses quezinhos aqui são cargas de prova. Ao ser colocado num desses pontos, fica sujeito a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga fonte. Então aqui eu tenho a carga fonte. Essa carga aqui, ela tem a carguinha de prova, vocês percebam que são todos negativos. Então ela vai ter uma força de atração. Então elas vão se atrair para a carga fonte, certo? Então aqui, se fosse tudo positivo, elas teriam uma força de repulsão nesse espaço aqui, certo? Então nós calculamos essa força no espaço, tá? Então a influência da carga elétrica, e nisso podemos ter uma força de atração ou repulsão exercida pela carga fonte. Então, aqui são alguns exemplos de linhas de força de campo elétrico, certo? Então, quando uma positiva e uma negativa, ele tem um campo elétrico de atração entre as cargas. Mas a parte de linha de força nós vamos ver mais para frente. Hoje, nosso objetivo é entrar no vetor campo elétrico, que é o que nós iremos estudar nesse vídeo. Então, o que seria o vetor campo elétrico? Quando uma carga de prova Q é colocada em um ponto do espaço, ele sofre a ação de uma força F. Dizemos que, por definição, a razão... O que é razão? É uma divisão entre a força e a carga, é igual ao módulo do campo elétrico naquele ponto. Então, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é quando a gente pega a força e divida pela carguinha de prova, certo? O Qzinho minúsculo é a carguinha de prova. O vetor campo elétrico tem uma unidade de medida no SI, Newton por Coulomb, tá? Então a unidade de medida dele no SI é Newton por Coulomb. Então eu vou pegar aqui um canetinho, se eu precisar escrever, certo? Então aqui eu tenho vários pontos P, aqui nós temos a carga geradora e aqui nós temos a carguinha de prova. Então o vetor campo elétrico que vai estar em cima dessa carga de prova é calculado pela força dividido pelo módulo da carga, tá? Então aqui nesse caso, o campo elétrico sempre vai ficar positivo, tá? Por quê? Por que ele vai ficar positivo? Porque a força sempre é positiva. E a carguinha vai estar em módulo, todo número negativo sai do módulo sempre positivo. Então, nessa divisão, nessa razão, não tem como nós obter um campo elétrico negativo ali. Vamos mais para frente. Isso aqui é muito importante. Muito mesmo. Isso aqui vai ajudar vocês a responder as duas primeiras questões lá da atividade avaliativa. Então, o vetor campo elétrico. Então, aqui é a carga geradora, certo? Então, temos duas definições. Se a carga fonte for positiva, gera um campo elétrico de afastamento. Ó. Essa aqui é a carga geradora, então a maior é a carga geradora. Ó, perceba que os dois campos elétricos estão com a flechinha em cima para se afastar dela, certo? Então, quando a carga geradora é positiva, os dois campos elétricos têm sentido de afastamento, de se afastar. E quando a carga fonte é negativa, certo? Mesmo que a carguinha, ó, essa aqui é a carguinha de prova, tá? Se a carguinha de prova for positiva, o vetor campo elétrico também é de afastamento. E se a carguinha de prova for negativa, o vetor campo elétrico também é de afastamento. Isso é muito importante vocês entenderem. Sempre vai ser de afastamento. E se a carga geradora for negativa, ó, sempre for negativa, o vetor campo elétrico sempre é de aproximação. Ó. Sempre é de aproximação, está aproximando.
Carga geradora positiva, vetor campo elétrico, afastamento. Carga geradora negativa, vetor campo elétrico, aproximação, certo? E tem uma coisa muito importante sobre o vetor força. Ó. Perceba que aqui nós temos a força. Se a carga de prova for positiva e a carga geradora for positiva, nós temos um campo elétrico é uma força elétrica, quer dizer, de afastamento. E se nós tiver a carga de prova negativa e a carga geradora positiva, a força vai ser de aproximação, tá? Aqui é a mesma coisa. Positivo com negativo se aproxima, negativo com negativo se afasta. Só o vetor campo elétrico sempre vai ser de aproximação quando o Q gerador for negativo e sempre vai ser de afastamento quando a carga geradora for positiva. Mais uma coisa importante aqui, ó. Se o Q, a carga de prova, for maior que zero, se a carga de prova for maior que zero, a força e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Ó. Quando a carga de prova é maior que zero, ó, a campo e a força têm o mesmo sentido. Ó. Aqui são as duas cargas maior que zero. Ó. A carga de prova positiva. Ó. Percebo que o campo e a força vão para o mesmo sentido. A carga de prova aqui positiva, percebo que o campo e a força elétrica também vão para o mesmo sentido. Só deixa eu dar uma apagadinha aqui para ver se vocês visualizam melhor, que eu já tinha arriscado. Então, aqui, ó. Então, se o Q é maior que zero, a força e o campo têm o mesmo sentido. Ó. Percebo que eles estão indo para o mesmo lado aqui, ó. Os dois estão indo sentido para a esquerda. E aqui os dois estão indo no sentido para a direita, certo? E se a carga de prova for negativa, ó, aqui é negativo e aqui é negativo. A carguinha de prova é a bolinha menor. Se a carga de prova for negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Ó, sentidos contrários, ó. Uma vai para cá, uma vem para lá. Uma vai para cá, uma vem para lá, certo? Eles têm sentidos contrários quando a carga de prova é menor que zero. Isso é muito importante. Porém, a força e o campo elétrico sempre têm a mesma direção. Se a direção, o que é essa direção? É onde se encontram as cargas. Podemos dizer que essa direção é vertical, as duas têm a direção vertical. Se a direção é horizontal, as duas têm direção horizontal. Se a direção de uma é da direita para a esquerda, a outra também vai ser da direita para a esquerda. Então, a direção é o sentido para onde elas vão, certo? Para onde elas estão indo, né? Só vai mudar o sentido delas. Sempre terão a mesma direção, certo? Por exemplo, aqui, eu tenho uma força aqui, está indo horizontal, o campo também vai ir horizontal. Se ele estiver indo vertical, também vai ir vertical, a mesma direção. Só vai mudar o sentido, porque se aqui for negativo, a força na carga geradora tem o sentido de afastamento, e se aqui for positivo, a carga geradora for negativa, tem o sentido de aproximação. Ó, elas têm a mesma direção, né? Estão no mesmo plano, porém em algum momento eles poderão ter sentidos contrários. Só vai ter sentidos contrários quando a carguinha de prova for negativa, eles têm sentidos contrários. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Assim vice-versa. E quando a carga de prova for maior que zero, eles têm o mesmo sentido. Os dois vão para a esquerda ou os dois vão para a direita. Certo? Que mais? Agora vamos para o exemplo. Exemplo 1. Uma carga de prova 2 microcoulomb é posta num ponto no espaço aonde fica sob a ação de uma força elétrica de intensidade 10 newtons. Então a carga é 2 e a força, ó, força e carga. Nesse referido ponto, o vetor campo elétrico tem a intensidade D. O que é a intensidade? A intensidade é o valor do campo elétrico. Como que a gente calcula a intensidade? Usando a fórmula do vetor campo elétrico. Essa aqui é a fórmula. Vetor campo elétrico é igual à razão da força pela carga.
Então a carga é 2 microcoulomb. Lembre-se, o micro vale 10 na menos 6, né? A força 10 newtons, só substituindo na forma. 10, a força vem em cima, a carga vem embaixo, certo? O que eu faço aqui? Divido 10 divididos por 2, 5. Como eu não tenho base, eu repito a base 10, né? Em cima não tem base, só embaixo repito a base 10. Só que essa base 10 vai para cima, lembra? Quando ela vai para cima, ela muda o sinal. Então ali era negativo, foi para cima, o sinal ficou positivo, porque na divisão repete a base e diminui os expoentes. Então tem um menos aqui, com o menos daqui vai virar mais ali. Então, a resposta correta seria a letra D. Vamos voltar lá. É 5 vezes 10 dá 6. Então, essa não é, menos 6 não é, menos 6 não é, e essa não é. Sobrou essa. Então, ela tem 5 vezes 10 dá 6 Newton por Coulomb. Dirige para o norte, certo? Ela tem sempre a mesma direção. Por que ela tem a mesma direção aqui? E o mesmo sentido? Porque a carga de prova é positiva, né? Então, o campo e a força, diz aqui, quando a carga de prova é positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido e sempre têm a mesma direção. Então, com isso, nós fechamos esse exemplo. Exemplo 2. Uma carga de prova Q fica sujeita a uma força elétrica de 20 newtons. Aqui nós temos a força. Ser colocado no vetor campo elétrico de intensidade 5 newtons por coulomb. Qual é o valor da carga elétrica em coulomb? Ele quer saber o valor de quem? Da carguinha de prova. Qual é o valor dessa carga de prova? Então vamos lá na resolução. Força 20, campo 5. Eu procuro a carga de prova. Substituindo os dados na forma, o campo é 5 e a força é 20. O que eu não tenho? Eu quero saber o que. Esse Q está dividindo, ele sobe aqui multiplicando o 5. E o 5 estava multiplicando o Q, vai passar dividindo. Eles vão tipo trocar de lugar. O Q veio para cima e o 5 desceu embaixo. Ficou 20 divididos para 5 é igual a 4 coulomb. Então a alternativa correta seria a letra E, 4 coulomb. É o valor da carga. Vocês podem fazer tirar a prova real. Pegar 20 e dividir por 4 vai dar 5. Se deu 5, está certa a continha de vocês. E o exemplo 3 e o último dessa sessão, uma carga de prova de 2 microcoulomb fica sujeita à ação de uma força elétrica que é colocado num vetor campo elétrico de intensidade 50 newtons por coulomb. Qual é a intensidade da força? Ele quer saber a força. Então vamos lá para a resolução. Carga menos 2 e campo elétrico 50, eu quero a força. Substituindo na fórmula, né, o campo e a carga, né, o módulo de um número negativo vai virar um número positivo aqui, então vai virar positivo. E aqui eu quero o valor do F, o 2 está dividindo, sobe em cima multiplicando. 50 vezes 2, 50 newtons, certo? Como que eu poderia representar 50 vezes 2 100 newtons? Como que eu poderia representar essas forças? Eu poderia representar da seguinte maneira, certo? Então, aqui é a carga de prova. Vamos dizer que essa bolinha aqui é a carga de prova, tá? Ela é negativa. Quando a carga de prova é negativa, o que acontece? Quando a carga de prova é negativa, vamos ver lá. Carga de prova negativa, o campo e a força têm sentidos contrários, porém a mesma direção. Só que o sentido do campo é de aproximação. Então, nesse caso aqui, a flechinha do campo vem para cá, né? O campo está vindo para cá. Deixa eu fazer diferente. Uma aproximação, o campo vem para cá. Aqui seria o sentido do campo, né? A aproximação. E a força, ela é de repulsão. Ela vai sair, né?
a força está em sentido contrário. Se um está aproximando daqui, o outro está se afastando. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Bora lá fazer as atividades.